O Internacional ficou no empate com a equipe do Corinthians pelo placar de 2-2. Saiu na frente, cedeu o empate, construiu o 2-1, mas levou um empate novamente. Atuações individuais novamente destacadas e algumas afirmações, principalmente do meio para frente, na equipe do Internacional. Uma polêmica que deverá ainda ter desdobramentos e a gente espera esclarecimentos. Aqui a gente resume: Inter 2, Corinthians 2 pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Minha voz ainda tá um pouquinho judiada. Eu tô com crise de sinusite. Já falei aqui, Matheus Dávila inclusive trouxe hoje o vídeo sobre a questão envolvendo o balanço tático que o Mano Menezes ia fazer. Mas a gente fala aqui sobre o empate do Inter contra a equipe do Corinthians. A escalação proposta pelo Mano Menezes, ela não teve novidades em termos de nominata. Talvez uma novidade em termos de ajuste tático dentro de campo. A gente esperava que o Inter marcasse em um 4-1-4-1, que esse fosse o esquema base. Mas o Mano mexeu. Ele colocou o Alan Patrick como um meia centralizado em um 4-2-3-1, que teve a linha de 4 normal, Bustos, Vitão, Mercado e René, 2 volantes, Dourado e Depena como segundo volante, o Alan Patrick sendo meia centralizado, pelo lado direito o Edenilson, pelo lado esquerdo o Wanderson e na frente o David. E aí, quando o Inter ia construir, de fato fazia aquele balanço do René descer, o Bustos subir, o Depena abrir e o Wanderson encostar no David, mas preferencialmente pelo lado esquerdo. E o Inter começou muito bem a partida. E é importante a gente destacar que o adversário colorado hoje era o líder do Campeonato Brasileiro, era o Corinthians. Então o Inter conseguiu se comportar bem diante de um adversário muito complicado e conseguiu criar. Teve 2 chances logo na abertura da partida. Uma delas, um cruzamento pelo lado esquerdo do David, em que a bola quase foi pro gol na finalização. Depois tem uma jogada pelo lado direito, onde o Bustos acabou batendo cruzado e quase abrindo o placar, até que o Inter de fato constrói o gol. E constrói o gol em uma jogada muito bem apoiada. Troca de passes no campo defensivo, o Corinthians subiu a marcação e a bola chegou no Depena, que foi o melhor jogador da partida. O Depena jogou muito. O Depena pega a bola, conduz, serve o Wanderson pelo lado esquerdo. O Wanderson tem a vitória pessoal em cima do Rafael Ramos, cruza e o Alan Patrick no segundo pau faz Internacional 1-0. Um Inter com muitas armas ofensivas. O Alan Patrick ligado na partida e tendo toda a qualidade técnica que a gente sabe que ele tem. O Wanderson sendo um cara muito importante de vitória pessoal. E o David não tendo uma noite brilhante do ponto de vista técnico como um centroavante. Estava um pouco deslocado ali o David, mas brigando, mas fazendo seu papel e seria ainda muito importante na partida. O Corinthians chega ao gol de empate. E chega ao gol de empate muito na base da imposição logo depois que sofre o gol. Uma cobrança de escanteio, o Daniel faz uma baita defesa, mas no rebote tem ali um bate-rebate e o Raul Gustavo bota a bola para a rede e faz 1-1, tudo igual no Beira-Rio. O Inter retoma o papel de construção e chega ao segundo gol. E um segundo gol em uma jogada de lateral. O Bustos cobra a lateral e aí o David, que eu disse que não é um centroavante e que estava um pouco deslocado nessa função, faz a grande jogada dele na partida. Ele segura o zagueiro adversário, consegue girar e achar em um curto espaço a possibilidade de fazer um cruzamento. O Alan Patrick cabeceia para o chão, Cássio espalma no rebote, o Wanderson estufa a rede e amplia novamente, coloca o Internacional na frente do placar. Intervalo e na segunda etapa o Inter não conseguiu voltar com o mesmo ímpeto, não conseguiu criar as mesmas oportunidades e foi muito superado pelo Corinthians na segunda etapa. O Daniel trabalhou, fez grandes defesas, é verdade que 2 delas em lances que não valia mais nada porque já estava marcado impedimento. Teve um gol do Gil que foi anulado também por impedimento, mas o Inter cedia espaços para o Corinthians e mais do que isso, cedia a possibilidade do Corinthians criar chances de gol. E um ataque qualificado como o do Corinthians não vai perder todas. E aí numa jogada pelo lado esquerdo, o Mantuan acha um belo passe de ganchinho pro Jô. O Jô entra na área, dribla o Daniel, passa pelo Daniel e bate pro gol, fazendo o 2-2. O René falha um pouco nesse lance porque ele dá condições pro Jô. Se ele tivesse
atento ao lance, ele teria saído e deixado o Jô em condição irregular. Isso não aconteceu, o Jô pôde marcar e fazer o gol de empate do Corinthians. Depois, o Mano tentou fazer algumas mudanças e, no meu entendimento, o Mano demorou demais para mexer até na equipe. O Inter não conseguia ter força ofensiva, o Alan Patrick claramente cansou, o David não conseguia mais levar vantagem, e quando ele tira Alan Patrick e bota Pedro Henrique para fazer um 4-3-3, ele perde sustentação de bola no meio-campo, retenção de bola no meio-campo. E aí ele muda. Faltava um pivô, faltava uma parede. O alemão seria um cara que poderia fazer isso. Ele tira o David e o ele tira o David e o Wanderson. O Wanderson também cansou. Coloca o alemão e o Maurício para tentar melhorar um pouco isso. Só que quando os dois entram, eles entram em uma circunstância de partida que já estava com um nível abaixo. Muito por conta também do episódio que aconteceu na segunda etapa. Em uma disputa de bola, o Rafael Ramos se desentende com o Edenilson. E o Edenilson para o jogo e acusa que o lateral direito do Corinthians o acusou de acusa o lateral direito do Corinthians de o chamar de macaco. Tá? E aí o jogo ficou parado em torno de 5 minutos por causa dessa situação. O árbitro não sabia muito o que fazer, o Rafael Ramos disse que não falou isso, o Edenilson foi ali e cobrou, não, seja homem, admita. O Rafael Ramos, não falei isso. Jogadores do Corinthians, o William, por exemplo, o Jô, que são jogadores negros e que, enfim, são bandeiras também da luta contra o racismo. A gente viu uma situação desconfortável deles, mas em algum momento eles começaram a defender o Rafael Ramos, que ali no campo deu a versão dele do fato de que ele disse uma palavra utilizada no dialeto de português de Portugal, que pode ter dado a entender que ele falou macaco, mas ele disse, não disse isso. Enfim, uma situação que obviamente tem que ser investigada, apurada. A gente deve ter nas próximas horas as declarações oficiais dessas partes, mas jogou um balde de água fria no jogo. E a partir dali pouquíssima coisa foi criada. O Inter não criou chance de gol, o Corinthians não criou chance de gol. Foi uma partida que teve um freio de mão a partir desse episódio. Mas fica o resultado do empate. 4º empate consecutivo do Internacional, o que não é bom. O lado positivo, o Mano ainda não perdeu no comando técnico do Inter, mas o Inter precisa voltar a vencer. O empate contra o líder não é o pior dos resultados, mas 4 empates consecutivos já começam a preocupar um pouquinho. Apesar do time ter jogado bem. Depena, melhor em campo. Wanderson, muito bem. Alan Patrick, a gente vê que é jogador diferente. O David foi cumpridor dentro do papel dele. O Inter tem pontos a melhorar, mas está de fato evoluindo e apresentando peças, principalmente do meio para frente, que agradam o torcedor. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Eu vou fazer ainda hoje o Diário do Inter para falar sobre esse episódio, Rafael Ramos e Edenilson, e falar também sobre as declarações do Mano e tudo que aconteceu no dia do Inter. Fechado? Beijo!